Saudações a todos, eu sou Babacar de Odé e quero convidar você para assistir mais um episódio do meu programa Orixá é Vivo. De antemão, clique aqui no sininho, curte esse vídeo, compartilha, comenta, deixe seus comentários, suas perguntas, o que você quer ouvir, o que você quer falar, o que você quer que eu comente e fique à vontade, dê o seu like e o seu dislike. Hoje nós vamos falar sobre o candomblé, o que é o candomblé, o que são os orixás e quais são as suas denominações dentro dele. O candomblé foi uma religião criada no Brasil, trazida com os fundamentos da África. No tempo da escravidão, que veio nos navios negreiros, todos os escravos vindo para o Brasil, cada um de uma tribo, seja Jeje, da Romé, da tribo do Nagô, da tribo de Banto, todas as tradições vieram para o Brasil. E aqui dentro dos quilombos, com várias diferenças de tradições, precisava ser criada uma regra, uma hierarquia após a abolição. E os escravos em si, os negros, eles criaram a tradição chamada candomblé. Então, dentro do candomblé, é o culto à natureza. O candomblé é quem cultua todos os elementos da natureza através de uma folha, através de uma reza, através dos elementos principais, água, fogo, terra e ar. Então, o candomblé em si, ele é tratado dentro do Brasil como uma tradição afro-religiosa. Então, através desses cultos iorubanos, foram se tradando e foram se separando as tradições. Queto, Jeje, Angola, Nagô, Efon, Xambá e todas as outras tradições que existem dentro do nosso país. A tradição do candomblé varia muito conforme vinda da África para cá. Então, dentro do candomblé, como eu já falei, dentro das suas tradições, cada tradição, cada nação é cultuado orixá de uma forma. Porém, todos são os mesmos, seja ele orixá, seja ele inquice ou vodum. Dentro da sua nação, cada orixá, inquice ou vodum tem a sua particularidade. Então, conforme a tradição iorubana foi instalada no Brasil e o candomblé foi criado, as casas de candomblé foram tradando o orixá conforme foram trazidas da África para cá. Muitas das casas da Bahia, as casas tradicionais, como Casa Branca, Gantuá, Axé Oxumaré e dentre outras casas grandiosas que existem, fundamentalistas, foram cultuando e foram assentando os orixás conforme as tradições vindas da África para cá. Então o orixá nada mais é do que o elemento da natureza, e dentre eles existem várias formas de cultuá-lo. Assim como o Exu, que representa a comunicação, Ogum, que é o orixá da tecnologia, Oxóssi, que foi um grande caçador, Obaluaê, que é o orixá da doença, Nanã, que é o orixá do barro, e todos os outros orixás, Emanjá, que representa todas as nossas cabeças, Xangô, que é o orixá da justiça, do equilíbrio, da balança divina, entre todos os outros. E nós, dentro do candomblé, cultuamos todos os orixás. Claro que dentro da nossa tradição existem os 16 orixás primordiais, de Exu a Oxalá. Porém, da tradição iorubana, até mesmo lá na África, existem vários outros orixás, que são cultuados em determinados lugares e locais. O candomblé é cultuado no Brasil conforme as leis de cada casa, como por exemplo, toda a sua casa de candomblé tem as suas regras e hierarquia. O candomblé em si, ele também tem a sua hierarquia. Ele é passado os ensinamentos oralmente. Nós, dentro do candomblé, não temos uma Bíblia, não temos escrituras antigas, nós somos detentores da sabedoria ancestral através da oralidade. Então, o mais velho passa para o mais novo, e essa hierarquia deve ser respeitada dentro das casas de candomblé. Portanto, nós temos a iniciação, nós temos o procedimento de aprendizagem, o tempo de aprendizagem que o Iaô, que é o iniciado, passa para depois ele se tornar uma pessoa adulta espiritualmente, ou conhecida como Ebome. Dentro das casas de candomblé, existem as pessoas que têm responsabilidades dentro da casa de candomblé, os seus cargos e as suas responsabilidades no dia a dia. O candomblé em si foi criado, a hierarquia, através da escravidão. Então, as formas que eram feitas no tempo da escravatura se é reproduzido nos dias de hoje também. O Iaô é o processo de iniciação
que ele passa para ser iniciado no culto dos orixás. Portanto, quando uma pessoa ela é iniciada, ela tem que passar por toda uma ritualística que vai remeter à ancestralidade. É um processo que muitas casas utilizam de 16 a 21 dias para fazer o recolhimento, que a pessoa passa pelas folhas, pelos banhos, pelos ebós, as limpezas espirituais que são necessárias ser feitas, até o momento da iniciação da pessoa. Então, nesse período de 7 anos que se existe, no tempo de aprendizagem do Iaô, ele passa a aprender o que representa o orixá na vida dele. E o candomblé em si tem por essa obrigatoriedade o sacerdote ou a sacerdotisa passar para o seu mais novo ou passar para o seu filho o que ele deve ou não aprender. Dentro das casas de candomblé, independente da nação, nós temos inúmeras hierarquias, inúmeras exigências a serem seguidas, como comidas e bebidas, folhas que nós devemos usar ou não. O candomblé para a sociedade, de uma forma em geral, ela foi muito marginalizada ao longo dos anos, por ser uma religião de pretos, uma religião da negritude e por ter todo esse preconceito interracial na sociedade. E ao decorrer dos anos, através da informação da mídia social, nós fomos desconstruindo essa imagem pejorativa para a nossa religiosidade. Então, hoje em dia, existem várias pessoas dentro do candomblé, até mesmo pessoas atuantes na mídia social, pessoas de grande relevância, de portes da alta sociedade, pessoas do governo, pessoas que estão influentes dentro da política. Somos pessoas que têm essa grande diferença no dia a dia. Então o candomblé, ao decorrer dos anos, ele trouxe essa desconstrução necessária que precisava ser feita. E o candomblé nada mais é do que uma grande filosofia de vida, onde você aprende a se desconstruir pessoalmente e você passa a conhecer e vivenciar o dia a dia. A presença da natureza dentro da gente. O orixá nada mais é do que a nossa própria essência dentro de nós. Tanto que, dentro do candomblé, nós tradamos a incorporação de dentro para fora, de dentro do nosso coração para fora. Nós exteriorizamos a incorporação, diferente de uma incorporação de alguma entidade da Umbanda. O candomblé é a essência do nosso coração, a essência do nosso corpo. Ele traz para nós a nossa vivência que nós temos com o dia a dia. Nós do candomblé utilizamos várias ritualísticas que nos aproximam e nos traz aperfeiçoamento para o nosso dia a dia. Como, por exemplo, acreditamos que as folhas, que são a nossa proteção divinal, as folhas é quem traz todo o equilíbrio, toda a cura, toda a prosperidade que nós precisamos. Utilizamos os banhos, utilizamos os pós através das folhas, fazemos inúmeras coisas dentro dos terreiros de candomblé para que possamos equilibrar o nosso dia a dia, a nossa vida. Muitas pessoas procuram até mesmo terreiros de candomblé para uma orientação, para poder tomar algum banho de ervas, para poder fazer alguns ebós de limpeza. Ou seja, o candomblé nada mais é do que o reequilíbrio que nós estamos precisando. A conexão com a nossa ancestralidade, a conexão com a natureza. O candomblé ele trata desde o nascimento até a morte de uma pessoa. Então nós temos ritualísticas para a consagração de uma criança que recém-nasce, que nós chamamos de Ecomojadê, ou até mesmo de um ritual fúnebre chamado Axexê. E o candomblé ele vai tratar o início e o fim da vida de um ser humano. E o culto dele é o nosso intermédio de vida. Então, quando você estar dentro de uma casa de candomblé, você tem que entender que você vai passar a respeitar a sua ancestralidade, você vai passar a respeitar o seu mais velho, você vai passar a respeitar e amar a comida que você come, porque dentro do candomblé é imprescindível a culinária. Nós temos um grande respeito pela culinária, que é um grande forte das casas de candomblé. É você saber o que você está cozinhando, até porque cada orixá tem uma comida, cada orixá tem uma forma de você cozinhar, de você preparar, de uma forma de uma comida, e aqueles temperos maravilhosos que nós temos. A comida tradicional típica baiana, que é onde os orixás vêm, né? A terra-mãe, o braço encantado do candomblé é a Bahia, é o Nordeste, que traz todo esse encantamento, essa afeição maravilhosa para nós. Então o candomblé, de uma forma geral, para você que quer conhecer o candomblé, você vai ter que entender que nós somos a personificação da natureza viva.
Nós somos os cultuadores da natureza, nós cultuamos os elementos, nós cultuamos o equilíbrio da balança divina. Então, você que quer se adentrar no candomblé, você que quer conhecer o candomblé, saiba que é uma faculdade que nunca vai ter fim. É uma experiência única e que só você vivenciando para saber como que é ser candomblessista, como que é ser um filho de santo, como é ser um babalorixá ou um mialorixá. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha, comenta, se inscreva. Diga para nós nos comentários o que você gostaria de ouvir, que nós falaremos mais nos próximos vídeos também. Seja bem-vindo ao Candomblé. Axé.